Olá, sejam bem-vindos à Hora do Concurso. Meu nome é Leonardo, eu sou do diretor do Damásio Educacional e estou aqui hoje para passar uma mensagem para vocês bem legal. Convidei 3 especialistas em concurso público no país. Está aqui do meu lado o professor Leone Pereira, advogado da área trabalhista, especialista em carreira trabalhista. O outro lado aqui da ponta esquerda, o professor Ricardo Baranovski, servidor público e especialista em carreiras públicas. E ali na frente, o professor André Stefan, especialista em carreiras jurídicas e promotor do Ministério Público de São Paulo. Muito obrigado pelo convite. Sejam todos bem-vindos ao Damásio e aos nossos estúdios aqui do Damásio Educacional, ok? Preparados aí para uma rodada de perguntas e respostas? Vamos lá. Bora aí, Léo. Vamos lá? Legal. Queria começar contigo, Ricardo, por ser o mais jovem, né? Aliás, veio com uma roupa muito parecida com a minha. Obrigado, você tem um ótimo bom gosto. Cheguei primeiro, hein? É isso aí. Mas, Ricardo, como você é especialista em carreiras públicas, eu trabalho com concurso público há 12 anos, né? E todo início de ano, chove na imprensa, na mídia, notícias de cortes no orçamento, de que não teremos mais concurso público, né? De que o governo está revisando todo o orçamento para o próximo ano, e aí o Executivo Federal não vai ter mais concurso público, enfim. E isso gera, sem dúvida nenhuma, uma ansiedade, uma insegurança em todos os nossos colegas, os nossos alunos, enfim, o público em geral, que tem interesse pela carreira pública. Isso é verdade? Eu desenvolvi uma teoria nisso aí. Isso aí quem faz é concorrente, né? Geralmente são os próprios candidatos que divulgam esses boatos, só não vai ter concurso. Pensa, menos gente, mais vagas. Então, desde a época que eu estudo, isso já vai 10 anos também, e sempre surge esse boato. Desde a época de Fernando Henrique, falava, olha, vai acabar concurso. Mas o que eu tenho observado, Léo, é que cada ano tem mais concurso. E eu costumo dizer que eu não dormi o fim do ano passado. Foram cerca de 12 concursos em 2 meses. Toda hora, toda sexta-feira, estava aqui, professor, saiu um novo edital, saiu um novo concurso. O que eu posso dizer é que para 2020 talvez seja um dos anos mais fartos para polícias e tribunais. Não vai acabar, muito pelo contrário, só vai crescer. Legal. Quer dizer, basicamente você acaba tendo, talvez em determinadas carreiras ou cargos públicos, algum tipo de manobra política em função mesmo do posicionamento do governo, mas isso não quer dizer que em âmbito geral você tem redução de número de vagas, redução de concursos, sempre tem oportunidades, né? Veja que interessante, divulgaram uma matéria dizendo que governo federal extinguiu 40 mil cargos, né? Mas a notícia não falava que eram 40 mil comissionados. O que foi a postura do governo federal? Esses 40 mil eram comissionados. Desses 40 mil, são 10 mil agora concursados, que antes não eram. Então, enxugou a máquina de contratações sem concurso, aumentou o número de concursos, enxugou a máquina administrativa e, pelo contrário, qual que foi o efeito para quem presta concurso? Mais vagas. Cara, sensacional. Quer dizer, puro boato, né? Puro boato. Legal. Agora, André, falando de Executivo Federal, carreiras públicas e tal, eu acho que na área, no judiciário, né, que é a sua especialidade, isso não é comum, né? Olha, Léo, eu acho que tem um dado que é muito interessante, né, que o pessoal deve se atentar a isso. Em 2019, nós tivemos a reforma da Previdência. O que isso provocou nas carreiras de juiz e promotor, membros do Ministério Público, etc. Isso provocou um boom de aposentadoria. Vou te dar um número exato. No MP de São Paulo, em 2019, houve um número inédito de aposentadorias, 116. O que isso significa? Que o Ministério Público, São Paulo, que já estava com déficit de vaga, agora tem mais 116 vagas em aberto a serem supridas. O reflexo disso, a prova disso, em 2019, abriu um concurso para preencher 87 vagas, e agora, em 2020, já se anunciou autorização para um concurso para preencher 157 vagas, o maior número de vagas da história do MP de São Paulo. Isso não é só aqui. Isso é no Ministério Público, isso é na magistratura, isso é no Brasil inteiro. Então, o que vem acontecendo no plano federal vem repercutindo no Ministério Público e na magistratura num acréscimo do número de vagas. É um momento para o candidato se preparar. Eu corroboro o que o Ricardo disse, haverá no ano de 2020 um número inédito de vagas para MP, magistratura, a mesma coisa, defensoria, delegado de polícia, para todas as carreiras jurídicas. Sensacional. Então, pessoal, está vendo aí? Boataria. Então, fiquem atentos, eu acho que tem aí uma expectativa para esse ano sensacional de inúmeros concursos.
E aí, até aproveitando, né, Leone, falando um pouco da área trabalhista também, que é uma área que aí é uma coisa que eu tenho essa curiosidade, né, e queria compartilhar com você. Eu noto que, por exemplo, na OAB, né, o aluno, e a gente tem uma procura muito grande pela área trabalhista na OAB, e os alunos, na sua maioria, procuram a área trabalhista por entenderem, por ser algo mais específico, ele consegue se preparar melhor ali para aquela prova. Quando a gente vai para os concursos da área trabalhista, isso também acontece? É comum esse tipo de analogia? Dá para fazer algum tipo de analogia para aquele aluno que terminou agora a OAB na carreira trabalhista? Como é que você vê isso? Posso interromper? Eu tenho uma curiosidade. Por favor. Desculpa interromper. Por favor. Claro, fica à vontade. Leone, desde que eu estou na faculdade, eu ouço, vai acabar a justiça do trabalho. Fala pra gente, com franqueza, acaba ou não acaba? Pô, Isso é um mistério, né? responde essa primeiro, que essa também eu fiquei curioso. Maravilha. Primeiro eu agradeço a oportunidade, estar com os amigos aqui, Cubiça, Ricardo, André. Dedinho aqui para começar bem o ano, então já estou falando para a gente deixar descontraído aqui. Bom, primeiro em relação à pergunta, a área trabalhista ela é muito procurada no exame de ordem, seja por afinidade, seja porque são assuntos do dia a dia. A gente fala muito de férias, 13º, fundo de garantia. Então, o aluno, por essa facilidade, ele fala, poxa, eu vou escolher a área trabalhista, já passo no exame de ordem, resolvo isso, mas não necessariamente isso está impactando em concursos, né? É lógico que a gente sempre teve muitos concursos, eu vou explicar depois o que aconteceu nos últimos anos, mas o que a gente sente, isso é verdade, é uma grande desconfiança com a área trabalhista atualmente nessa seara de concursos. Então, eu acho legal essa oportunidade para a gente esclarecer que ainda é uma área especializada, ainda é uma área com um público muito fiel, mas que, de certa forma, perdeu uma certa credibilidade por esses boatos e tudo que vem sendo divulgado em relação à área. Tudo então, infundado até então, né? Infundado, eu posso afirmar com certeza, né? Primeiro que é uma mentira, é uma falácia, que só existe justiça do trabalho aqui no Brasil. Muito pelo contrário. Grandes países, como a Alemanha, por exemplo, possuem justiça do trabalho. Segundo ponto, os conflitos trabalhistas são muitos. Eu posso falar no escritório. Comparando de 2018 para 2019, nós já tivemos um aumento de mais de 20% nas demandas trabalhistas. O trabalhador está retomando a confiança em ajuizar a ação e não está mais apavorado com a questão, por exemplo, da sucumbência. Então, isso vai repercutir na necessidade de novos concursos, novos cargos. E o Stefan falou muito bem. Com a questão da reforma da Previdência, a questão de aposentadoria está em número nunca antes visto. Então, não tem como, primeiro, acabar com o judiciário trabalhista. E segundo, não ter mais concurso na área trabalhista. Mas eu acho que é importante a gente aproveitar essa oportunidade e trazer os esclarecimentos necessários para que quem gosta da área trabalhista, quem tem essa afinidade, e aqui o Ricardo e o Stefan são servidores, são concursados, tem que estar na alma, tem que estar no coração, né? Não adianta, também, lógico que pode acontecer isso, mas por que não buscar um concurso numa área que você gosta, que você ama? E a área trabalhista tem um lado muito interessante, que é esse viés social. A gente trabalha muito com isso, a parte trabalhista e previdenciária também tem muito isso, né? Esse lado humano, esse lado social, o que eu acho muito bacana. Legal. Então, quer dizer, a gente... É legal você fazer esses esclarecimentos, né? Porque a gente acaba percebendo no dia a dia, acaba surgindo uma grande frustração, até do aluno que tem interesse pela carreira, que quer estudar para a carreira, mas ele também não quer ficar frustrado de se preparar a longo prazo para um determinado concurso, né? E o concurso não sair, ou vem à tona todos esses boatos, isso faz com que gere uma frustração muito grande nele. Então, acho que é legal esse esclarecimento para dar, primeiro, credibilidade para a carreira, de que, olha, continua, né, no seu foco, com a sua importância, porque você vai estar preparado para aquele concurso, né? Então, isso é fundamental, né? E apresentar para esse candidato, para quem tem interesse, que ele tem ainda várias opções, né? Nós teremos, isso envolve o Ricardo também, nós teremos agora em 2020 o retorno dos concursos para analista e técnico dos TRTs e do TST. Nada, a gente não teve ainda essa unificação, e são 24 TRTs mais o TST. Então, a gente está falando de 25 opções multiplicadas por 2, porque você tem o técnico analista, e não só o analista judiciário, você tem o administrativo e por aí vai. Então, nós teremos esse ano, com certeza, a retomada dos concursos
para analista e técnico. Nós temos agora já o ano começando, isso foi o que o Ricardo falou, e o Stefan também falou, com o Ministério Público do Trabalho, agora a primeira etapa, a primeira fase, dia 8 de março. E, em tese, no primeiro semestre, o juiz do trabalho do concurso de 2017, todos tomaram posse, e nós teremos, muito provavelmente, um novo edital no segundo semestre para a prova, a meu ver, em 2021. E detalhe, a obrigatoriedade da unificação ela caiu. Então, nada impede também um TRT fazer um concurso isolado. E a gente tem sempre aquela esperança dos grandes TRTs, segunda região, terceira região, fazer o seu concurso isolado. Então, está tudo na expectativa, mas com certeza teremos aí muitos concursos. Nossa, excelente esclarecimento. Eu vou pegar o gancho aqui do Ricardo. Stefan, né? Na última semana do ano, eu trabalho aqui no TJ de São Paulo, vem um aviso no intranet, né? Essa é a dúvida que eu mais tenho recebido no Instagram, perguntando, será que vai ter escrevente em São Paulo? Olha o aviso, e corrobora bem o que ele disse aqui. Senhor servidor, não se aposente, as regras da aposentadoria não se estendem para quem tem direito adquirido. Por quê? Gerou um congestionamento a tal ponto que 100 pedidos de aposentadoria por dia, onde tem só 40 mil funcionários em São Paulo, é pouco para essa estrutura, que não está tendo vazão. O administrativo do tribunal não está conseguindo aposentar os servidores. E sabe como é que a gente chegou nos últimos dias? O desembargador, são 360, tendo que numerar a folha. Não tem servidor em São Paulo, não tem escrevente. Então eu digo assim, a retomada não é qualquer retomada, é uma retomada forte. Seja na Polícia de São Paulo, seja em escrevente de São Paulo, o pessoal está saindo, está se aposentando. Ricardo, e me permita aqui, Léo, Claro, fica à vontade. e a magistratura de São Paulo, né, para dar um exemplo, esse concurso que se encerrou agora, foram abertas mais de 300 vagas e nem 100 vagas foram preenchidas. Né? Qual foi o número? Foi aproximadamente 84 vagas. Não é? Quer dizer, então pensa, 200 vagas já ficaram em aberto que eram necessárias no começo de 2019, 2018. As aposentadorias de magistrados no ano de 2019. Quer dizer, vai ter um concurso também gigante na magistratura de São Paulo. Temos só Tudo 11 indica, substitutos no interior. Sabe o que significa? Que o juiz do interior não tira mais férias. Pois Só é, 11 substitutos. Pois é. Imagina a pressão do tribunal para que ele abra, né? A gente sente no MP. Legal. Quando começa a ter poucos substitutos, vem uma pressão muito grande na administração superior para abrir concurso. Porque aí começa a impactar a vida de todos os promotores do Estado, né? Então, isso com certeza ocorre na magistratura também. E é interessante, por exemplo, pegando esse gancho da necessidade da própria máquina do governo de ocupar determinadas deficiências que ela tem, a gente está falando de início de ano, quando todo governo precisa ter o controle de gastos, orçamento e aumentar a receita. Se a gente for olhar sob o ponto de vista, aí, Ricardo, é mais a tua praia, de concursos da área fiscal, também está muito atrelado a isso, né? Seja do ponto de vista de município, estado ou do governo federal, no momento que ele precisa olhar para aumento de receita, ele precisa olhar também ao cargo de fiscal, né? A gente tem um professor aqui na casa, o Eduardo Nilman, né? Ele é auditor federal. Ele falou que está fazendo trabalho por 3 auditores. Olha aí. Ele está na delegacia de São Paulo e fala, falta servidores. Desde quando a gente não tem um concurso de auditor e analista da Receita Federal? Mas não são só no âmbito federal, tem no âmbito estadual, o fiscal de ICMS, ou no âmbito municipal, o fiscal de ISS. Então é um dos concursos também que é a minha aposta, que é a área fiscal. É um dos concursos mais difíceis, mas mais bem remunerados. Um auditor hoje federal. E o Leone também, né? Seu pai é auditor do trabalho, né, Leone? Meu pai foi concursado e minha mãe também. Então, meu pai Um excelente trabalho, cargo, né? Foi. Passa 20 mil a remuneração. Então, uma excelente opção para quem sai da faculdade e pensa em prestar e tem essa facilidade com números, né? Legal. Eu acho que a gente falou bastante sobre o ponto de vista de concursos e oportunidades, né, nas mais diversas carreiras aqui, mas agora eu tenho também questões assim que eu acho que é muito da cabeça do colega que está nos assistindo lá, do aluno, né, do concurseiro, né, que está ali no sofrimento ali diário, né. Aí olhando aí para o André, que eu acho que, aproveitando a tua própria experiência pessoal, né, eu acho que assim, eu já ouvi isso de muitos alunos, né, nossos aqui no Damásio, aquela coisa do impossível, né? Então, achar que almejar a magistratura, o Ministério Público, seja algo, isso não é para mim, eu não vou conseguir, isso é muito difícil, né? E você viveu isso, né? Sim. Como é que é essa experiência? André, aí? posso também fazer aquela intervenção? Acho que é uma pergunta muito importante, né? Tem muita gente que vai acompanhar, vai assistir e está vindo da graduação, se preparou, prestou o exame de ordem e a preparação da segunda fase ela é muito intensa para o aluno. São 40 dias de muita preparação, fazer peça, bloco de etc, etc. Aí ele
vê o André, vê um juiz, pô, eu quero ser promotor, quero ser juiz, mas André, ele não tem noção. O que seria hoje, eu achei legal trazer essa noção, qual que é o tempo médio, quantas horas por dia, tem que abrir mão da vida, sábado, domingo, eu recebo muito isso nas redes sociais, e você enquanto promotor podia trazer esclarecimentos para o pessoal. Olha, puxa, eu fico até contente que vocês me perguntaram isso, porque realmente é uma oportunidade legal para a gente poder esclarecer. Bom, em primeiro lugar, eu acho que tem uma analogia que eu acho interessante fazer, né? Que é a analogia com participar de uma grande corrida, de uma maratona, por exemplo. Léo participou de maratona, não foi, Léo? Não corria e em 2019 correu a sua primeira maratona, foi ou não foi? Foi. Pois é a mesma coisa. Você imagina assim, uma pessoa que é sedentária, até então sedentária, e pensa, puxa, que legal, acho que um dia eu gostaria de correr uma maratona. E ela tem qual a primeira impressão? Isso é impossível, imagina. Eu não consigo correr nem 1 quilômetro, eu já fico esbaforido. Pois com treinamento, com dedicação, o sujeito consegue correr uma maratona. E aí vem a questão, e ele precisa abrir mão da vida para obter essa preparação, para conseguir essa conquista? Não. Ele precisa ter disciplina, dedicação e determinação, que ele consegue. Ele não precisa ser o primeiro colocado, e nem vai ser, não é um atleta profissional, mas ele vai atingir aquele objetivo. E o concurso público, ele tem uma similitude com isso. Depende do concurso que você quer prestar, a gente pode dizer, pode ser uma meia maratona ou pode ser uma maratona inteira. Mas com disciplina, com dedicação e determinação, qualquer um tem condição. A gente pode pegar um aluno, vamos fazer uma analogia, sedentário em termos de fisicamente vai prestar uma maratona, a gente faz isso também no concurso. Um aluno que não estuda, que acabou de passar no OAB, não tem ideia do concurso público, só estudou para obter a aprovação na ordem, a gente consegue fazer ele passar no concurso público. É possível, né? É viável. E é engraçado, o Leone comentou isso, né, do tempo, né? Porque todo mundo tem essa, como se fosse uma ciência exata, né? Então, eu quero ser promotor do Ministério Público, eu vou começar a estudar, quero estudar em 3 anos e passar, quero estudar em 1 ano e passar. E assim, não é assim que as coisas funcionam, cada um tem o seu tempo, né? Exatamente, cada um tem a sua rotina de vida, as suas peculiaridades individuais, seus problemas familiares. Acho que o ponto é o seguinte, todos conseguem. É isso. Né, com determinação, rotina e dedicação. Você sabe que eu já ouvi, até te interrompendo rapidamente, Ricardo, eu ouvi ao longo desses anos trabalhando com isso uma analogia com uma fila, né? Que era o concurso público é igual uma fila. No momento que você se interessa pelo concurso e começa a estudar, você é o último da fila. Então você está na fila, é o último da fila. Vão surgindo os concursos, as pessoas que estão na sua frente, que estão melhores preparadas, vão passando e você ganhou uma posição. Isso vai acontecer até que você é o primeiro da fila e o concurso vem para você. É mais ou menos isso mesmo? E eu acrescentaria mais um ingrediente a essa analogia. Aqueles que estão lá na frente vão passando e muitos que estão na sua frente vão abandonando essa fila. E isso faz com que o teu caminho seja mais curto. Porque há aqueles também que acabam desistindo no meio do caminho. Então, quem persevera, quem tem determinação, com absoluta certeza consegue. Agora a gente está falando aqui de concurso, a gente tem um especialista em realização de prova para concurso. Sofredor. Número impressionante. Quantos concursos? Praticamente o Guinness do concurso. Eu comecei logo que eu completei a maioridade, né? Tinha 19 anos, tinha uma realidade muito ruim em casa. Meu pai hora estava empregado, hora estava desempregado. E foi muito interessante esse diálogo da gente, porque isso vai tocar aquele concurseiro que só ele entende isso. Talvez a gente consiga entender, mas nem a família dele entende, porque o estudo para concurso é um ato sem testemunha. Ninguém sabe o que quem está em casa está passando. O cara está com um problema familiar, problema financeiro, e ninguém consegue entender. Às vezes as pessoas que mais amam ele, os pais, a namorada, a esposa, não entende. A minha mãe entrava no quarto e falava, olha a sua cara, essa barba, você está morrendo, você está perdendo a sua saúde. A pessoa que mais me ama, eu sou filho único. Só que, aí eu lembro da história do Stefan, quando eu fui nomeado, quando eu fui aprovado servidor no Tribunal de São Paulo, eu vi uma lágrima dela correr, e minha mãe espanhola, teimosa, nervosa, nunca cedeu, mas aquele momento eternizou e eu faria continuar tudo novamente por várias vezes. Então, isso é muito interessante, Léo, porque a vida do concurseiro, ela não vai nem para frente, eu sempre falo isso. Alguns, né, são médicos, engenheiros, ganham bem, outros vão para trás, não deu certo, entrou no mundo do crime, mas
O concurseiro anda de lado, a vida dele é todo dia igual, é a mesma rotina. E essa conversa sensibiliza as pessoas, serve como lado motivacional para dizer, meu amigo, a tua história é igual a todos que estão aqui, que passaram por essa casa, são centenas de milhares de aprovados, e eu só te dou uma certeza, todos passam, só não passa quem desiste. É isso aí, né? A gente não nasceu promotor, a gente não nasceu servidor público. Foi igualzinho a essa pessoa que está ouvindo a gente pensando, pô, será que é possível? Como eu, lá na faculdade, no momento que eu falei, pô, será que é possível? Me parecia uma coisa tão distante ser promotor, não é? E aí você vai começando a ver, se inteirar, e fala, bom, ok, é difícil, mas deixa eu ver o que as outras pessoas fizeram, deixa eu estudar o caminho que seguiram aqueles que conseguiram atingir esse objetivo. E a gente vê que é uma coisa factível, né? Muito legal. Fazendo uma intervenção, o concurseiro gosta muito de filme, né? Assisti um filme agora recente, que ele não é novo, mas assisti recentemente agora, Fome de Poder. Que conta a história do McDonald's e tudo mais, como que ele... E ele fala, né, a mensagem principal do filme, né, que você assistiu, é que ele não era talentoso, não foi ele que inventou o sistema do McDonald's, né, mas ele foi responsável por implementar o McDonald's nos Estados Unidos inteiro e no mundo inteiro. E qual é a grande mensagem? Ele fala a persistência, né? De nada adianta alguém muito talentoso, preguiçoso, alguém que não tenha tanto talento, mas também não se dedica. Então, ele fala que ele conseguiu pela persistência. A gente sente, né? Eu também trabalho com concurso já há aproximadamente 15 anos. E quem está passando é, entre aspas, quem tem saco de aguentar o tranco. Tem gênio em concurso, não. Não tem. Tem que ser resiliente, né? Eu te falo agora, meu irmão passou, né? Meu irmão é promotor, colega ele lá no Paraná. Meu irmão, assim, quando ele falou para mim que ele ia prestar concurso e ele pediu demissão do escritório ganhando bem, eu duvidei. Eu falei, Leandro, você nunca estudou, assim, ele sempre foi o aluno médio, sabe o aluno médio? 6, 7, passava e tudo mais, mas ele foi pegando o ritmo, ele foi estudando, etc, e surpreendentemente passou, hoje está lá, então, se meu irmão passou, eu posso falar, é possível, qualquer um passar. Não, ele não tinha mesmo, ele não tinha perfil de sentar e estudar, mas ele pegou. Então, uma outra dúvida, Stefano, posso fazer uma outra? Claro, pô. É muito comum vir assim, e para ser juiz, para ser promotor, eu preciso nascer vocacionado. Quer dizer, desde criança, eu já queria ser juiz e promotor. É verdade essa história? Olha, eu diria o seguinte, a única vocação que a gente acha, que eu creio sinceramente que um juiz e um promotor tem que ter, é a vocação de honestidade. Se o sujeito for honesto, bem intencionado, ele consegue ser um excelente juiz, um ótimo promotor, um defensor público competente, um delegado de polícia aguerrido. Essa é a essência da vocação de uma profissão como essa. Agora, o resto de, eu nasci para ser juiz, eu consigo julgar... Lenda isso, né? Isso é lenda. Essa pergunta do Leone é interessante, porque assim como a gente ouve muito na área jurídica que tem que ser vocacionado, já na área pública é o oposto, né? O não vocacionado é o cara que está... É o que a gente acaba ouvindo bastante, é o cara que está insatisfeito com o emprego, ou que está desempregado, e aí dá aquele estalo e resolve... Quero uma vida diferente, estabilidade, é isso mesmo? É só essa palavra no carreiras públicas, eu diria policiais, escreventes, analistas, é busca de estabilidade. É você tirar umas férias e voltar e não ter alguém no lugar, é a hora que você está ganhando bem, não ser demitido para contratar dois, que ganha menos do que você, é conseguir fazer planos a longo prazo, é conseguir pagar a escola o ano inteiro do filho, é não ter surpresas, Léo, é você dormir tranquilo e saber que a tua rotina é igual amanhã. A iniciativa privada é um problema. Quando se fala, é reforma administrativa, vamos tirar a estabilidade, mesmo assim, pode colocar 40 anos de vitalicidade ou estabilidade, a gente só presta satisfações para a nossa consciência e para a lei. E na iniciativa pública? Não, é o cenário econômico, se vai ter guerra ou não vai. A iniciativa privada, se vai ter guerra, se não vai. O dólar subiu, o dólar desceu. A gente fica em crise constante. Iniciativa pública, não. O serviço é uma constante. Isso permite até que o ser humano se eleve em outros lados pessoais. Tem uma característica, e eu quero saber da sua parte se isso faz sentido, que eu acho que ajuda muito no carreira pública, se comparado com carreira jurídica, é que você tem muita similaridade entre, sei lá, 80% dos concursos do país, né? Você tem, basicamente... as mesmas disciplinas, né? As mesmas matérias, as bancas acabam pedindo as mesmas coisas, né? Então, no momento que você se prepara, digamos,
para um determinado concurso, você, na verdade, está se preparando para vários, né? Esse é um grande problema. Geralmente quem presta a OAB, ele sai com aquele sentimento de ser independente. Eu sou autodidata, eu consigo estudar, e eu digo que esse é o maior erro de quem presta concurso. Você não ter norte, não fixar um prazo e não saber por onde começa. E esse foi o meu erro. Demorei 50 concursos até... E não falo isso porque eu dou aula hoje aqui, eu sou muito apaixonado pelo Damaso, porque ele ajudou a mudar minha vida. Tudo que eu tenho, eu devo ao Damaso, não só como coordenador, mas como concursado e aluno que fui. São 10 anos, sou meu aluno, professor e coordenador aqui no Damaso. Mas eu digo o seguinte, na hora que eu descobri como estudava, Léo, aí eu aprendi e comecei a passar no concurso. Há um núcleo comum, administrativo, constitucional, português, matemática e informática. Cai em todo concurso. Alguns caem mais penal, outros caem mais trabalhista, isso vai variar de acordo com o certame. O que eu digo é o seguinte, você tem que ter um alvo, você tem que mirar, eu quero concursos policiais, vamos focar em penal. Eu quero concurso de tribunais, civil, processo civil, normas de corregedoria. Não, eu quero fiscais, tributário e previdenciário. Quem mira em 2 alvos não acerta nenhum. Cara, excelente essa tua... Porque isso para mim é uma novidade, né? E é legal, porque você traz a tua experiência. Quer dizer, no momento que você não tinha foco, não estava preocupado, estava meio dando tiro para todos os lados, você percebeu que não estava sendo tão eficiente, Acaba né? por 1 ponto, 2 pontos, e a vida não anda, né? E aí, Leone, no teu caso, assim, você, especialista na área trabalhista, né, tem um conhecimento grande das carreiras trabalhistas, pensando em termos de magistratura, Ministério Público, mas você também lida bastante com aquele aluno que acabou de sair da faculdade, e muitos ainda estão na faculdade, né? Que é o aluno que vai prestar o exame da OAB. E acho que uma boa parte deles acabam não tendo muito disso tudo que a gente está falando, né? Do foco, da orientação de carreira. E você também, por outro lado, deve vivenciar experiências super positivas. É um pouco disso aí, né? É muito, Cubice, emendando no que o Ricardo falou, que é muito importante, daí a importância do cursinho. E o Damásio, né, porque nós estamos aqui, é o cursinho de maior experiência. Nós estamos falando de aproximadamente 50 anos de experiência de mercado. Então, a partir do momento que na OAB, ele não sabe nem o que cai na primeira e na segunda fase. Ele vem estudando tudo errado, não estudando, não teve esse foco. Nós temos aproximadamente no Brasil 1.700 faculdades de Direito, né? Então, ele vem, ele sai de lá, ele não tem noção, ele não sabe como é a prova. Então, na hora que ele começa a fazer o Damaso, a gente passa o norte, né? Você vê o brilho nos olhos, fala, nossa, cai isso, agora eu comecei a acertar. E eu estou com uma aluna agora, trabalhista, ela está indo para o 23º exame de ordem. E veja, mas qual é o problema dela? É um lado emocional, ela contou até um problema que ela tem, mas ela não nos abandona, fala assim, depois que eu descobri o Damásio, depois que eu comecei a pegar uma orientação com professores experientes que passaram por isso, realmente agora eu sei como estudar, agora eu sei como passar, eu sei. Então, por isso que eu acabo, Ricardo, que você colocou uma questão muito importante, assim, o cursinho não é que a gente ensina uma fórmula mágica, eu brinco, banho da aprovação, pó da aprovação, injeção, não tem nada disso, mas a gente passa o norte, né? A gente é o piloto, e a partir do momento que o aluno entende esse norte, ele acaba sentindo o resultado. E legal, tanto na vida quanto no esporte, eu acho que esse é o grande segredo do sucesso, né? E aquela história, né, Leone? E acho que o André, que teve essa experiência também, sabe bem disso. Assim, não adianta você simplesmente, pelo fato de achar que estou indo todo dia para o curso, estou estudando, assistindo a aula ali dentro, ou às vezes a cabeça está em outro lugar, quer dizer que você vai ter garantia de sucesso, né? Olha, Léo, você tocou num ponto que eu acho assim extremamente importante, né? E se o pessoal que nos ouve está já nessa vibe de concurso público, são 2 aspectos. Primeiro, a importância da postura em sala de aula. Isso é fundamental. Muda completamente uma postura conectada com o professor e uma postura dispersa. Mas ela não é suficiente numa preparação eficaz. Ela tem que ser complementada com estudo individual. Não é? E, lógico, e a gente sempre procura dar aqui o norteamento à diretriz. Mas é absolutamente um diferencial. Uma postura conectada em sala de aula, aquele link mental com o professor, prestando atenção, focado. E a gente sabe que é difícil, né? No mundo de hoje, nas gerações com rede social, com as atenções toda hora podendo ser dispersadas, com várias coisas interessantes nos convidando a nos dispersarmos, quem consegue focar
sem dúvida faz a diferença. Vou fazer um desabafo aqui, né? Você falou postura em sala de aula, mas por que o aluno tem essa pecha? Ah, mas não vou fazer cursinho. Eu fui vítima do mercado. Eu falo, cuidado com o mercado. O mercado oferece muitas opções sedutoras, né? Pague R$1 por dia e mude sua vida, mas até quando você vai pagar esse R$1 por dia? Eu costumo brincar, sem embargos, isso aí é comum no mercado. Não há concurseiro vitalício, não faça. Cuidado com a mensagem que você está entrando. Concurseiro vitalício, você quer ficar para o resto da vida nisso aí? Não. O nosso aluno, e eu fui aluno da MASO, acho que essa mensagem é: faça uma vez, duas, três, o quanto for necessário, mas passe e mude de vida. Não quero você aqui a vida inteira. Esse que é o ponto. Sabe o que é isso também, Ricardo? Isso é muito importante. Assim, é o imediatismo natural do ser humano. Né? Hoje ele quer um resultado rápido. Ele quer de tudo, né? E se ele quer um resultado rápido e vem sem citar nomes, mas alguém fala, passe no concurso para promotor em 10 dias. Tem muita procura, porque ele está lendo, ele está ouvindo aquilo que ele quer, partindo da premissa do imediatismo. Então, e a gente sabe que isso não dá resultado. Então, a gente sempre pede, né, para a pessoa se informar mais e que não tem fórmula mágica. Né? O Stefano tocou nesse ponto, é dedicação, disciplina, paciência e perseverança. Eu falo que são 4 vetores aí fundamentais para o sucesso nesse mundo. Já que estamos falando dos alunos e, né, do público aí que está nos assistindo, tem algumas dúvidas, algumas perguntas aí para vocês. Podemos chamar? Vamos lá. Vamos para as perguntas? Pergunta 1. Áreas fiscais, policiais ou tribunais? Qual eu escolho? Ó, a pergunta que vem aqui para a gente, né, se em carreiras policiais, tribunais, fiscais, qual eu escolho? Dentro dos policiais, você consegue prestar com certa tranquilidade Polícia Civil, qualquer estado, Polícia Federal e Rodoviária Federal. O núcleo é muito comum, penal, processo penal com peso. Se você escolher fiscais, o peso vai ser tributário e previdenciário. Você tem que pensar o seguinte, primeiro, qual o prazo que você se imagina no cargo? Sabe qual que é o mais rápido? Policial. Não demora o concurso, não demora a nomeação, mais oportunidades. Se você se imagina numa vida mais tranquila, mais a médio prazo, tribunais. Tribunais você vai focar no perfil do tribunal, normas de corregedoria civil e processo civil. Se você é alguém mais estável ou que tem um tempo de estudo maior e uma dedicação maior, carreiras fiscais, porque a remuneração é maior e é um concurso que demora um pouco mais com menos oportunidades. O que eu diria que é muito difícil é você conciliar os 3 ao mesmo tempo. Polícia e tribunais até vai, com fiscais é impossível. Excelente. Vamos para mais perguntas aí, pessoal? Pergunta 2. Magistratura ou Defensoria Pública? Eu consigo estudar para as duas? Muito bem. Olha, a gente tem um universo bem grande em carreira jurídica, né, Léo? E essa pergunta, puxa, dá para conciliar o estudo para a magistratura e para a defensoria? Ou também me perguntam muito para a magistratura e Ministério Público, não é? Olha, o Ricardo falou uma coisa que eu acho que é interessante, né? Quanto mais foco a gente tem, melhor. Agora, há algumas carreiras que a gente consegue conciliar o estudo, porque tem um núcleo comum muito forte. Magistratura e Ministério Público, por exemplo. O concurseiro vai ter muito mais trabalho. Se ele conseguisse focar numa carreira, seria para ele mais fácil. Ele consegue estudar para as duas? Ele consegue, é possível, é viável. Mas ele vai ter que ter, evidentemente, mais tempo de preparação e dedicação. A mesma coisa, defensoria, com uma carreira como procuradoria, né? Então, costuma ter umas duplinhas, né? Então, você tem promotor e delegado. Ou, às vezes, magistratura e Ministério Público. Ou a dupla com a defensoria, que a gente acha que pode encaixar. Às vezes é a defensoria e a procuradoria. Né? As carreiras de advocacia pública, há aí um núcleo comum. E posso te dar um exemplo, Stefano? Eu estava em 2018, eu prestava MP. Estava prestando MP, até passei em Roraima, etc. Pelo fato do MP ter muito direito penal, eu nunca abri um edital de delegado. Aí falaram, presta lá, delegado de São Paulo. Foi indo, passei. Nunca estudei para delegado. É conciliável, é plenamente conciliável. Preste tudo. Essa é a ideia. Em jurídicas, preste tudo. É isso aí. Legal, ótima pergunta. Acho que tem mais uma aí. Vamos para mais uma? Pergunta 3. Quero ser juiz do trabalho. Há algum tempo já não tem concurso. Devo desistir? Olha, essa é uma excelente pergunta e uma responsabilidade muito grande em respondê-la, né? Nós tivemos um grande fator, a meu ver, data máxima vênia, fator negativo, que foi a unificação dos concursos, né? Isso é um ponto que realmente foi aquele balde, aquela ducha de água fria, né? Porque, imagina, 24 TRTs com concurso, edital toda hora, de repente unificou. E isso eu posso falar o nome, né? Isso foi ideia do ex-presidente, o ministro Ives Gandra, da Sr. Martins Filho. Então, unificou. Tivemos em 2017 o concurso
e foram aprovados mais de 200 juízes. Então, o que se tem iniciando o ano? Né? Isso conversando até com quem passou e do mercado e tudo mais. Que todos tomarão posse esse ano, né? E que a gente vai ter um novo edital para o segundo semestre para ter o próximo concurso, primeira etapa, em 2021. Então, eu entendo que nesse momento não é momento de você abandonar o seu sonho, abandonar a preparação. Até porque o concurso para juiz de trabalho é extremamente aprofundado, extremamente vasto. Não adianta ele parar agora, depois sair o edital, em 1, 2 meses vou retomar e provavelmente ele vai ser reprovado se ele assim o fizer. Quanto antes Então, melhor, né, Quanto Leonardo? antes melhor. Então, continua focado, continua estudando, analisando o edital, mas isso que vocês falaram. De repente, dá para abrir um pouco o leque, aproveitar inclusive os editais agora de analista, de TRT, aproveitar, muita gente acabou prestando o Ministério Público do Trabalho, então a pessoa continua focada nessa especialização. Né? Eu fiquei com essa dúvida, eu ia te perguntar exatamente isso, né? Pegando um pouco do que o Ricardo comentou a respeito do André, sobre carreiras jurídicas como um todo, de poder transitar, né? Então ele está se preparando para um, mas está preparado automaticamente para o outro. Na trabalhista é algo mais específico ou também dá para ter esse trânsito, por exemplo, com jurídica, o cara está se preparando para o Ministério Público Estadual, estaria preparado ali também para o Ministério Público do Trabalho? Como é que é isso? O André ele foi muito feliz, né, nessa possibilidade, o cara também de você estudar para 2. Eu entendo que a transição entre as carreiras trabalhistas, ela é mais fácil pela especialização. Mas alguns tomaram o caminho de estudar para magistratura do trabalho e magistratura federal. Magistratura do trabalho estadual. Aí o esforço ele é muito maior. Porque eu parto de uma especialização e vou para uma justiça comum, pegando a federal e estadual. Então, eu entendo que, num primeiro momento, vale a pena você ficar na especialização trabalhista. O que alguns outros concurseiros tiveram o rumo foi de abrir, curioso, para procuradorias. Porque em procuradorias cai trabalho e cai processo. Então, alguns migraram e tiveram êxito. Mas realmente pensa, pegar edital magistratura do trabalho e magistratura federal, ou Ministério Público estadual, entenda, né? O caminho MP do trabalho, você entende que esse núcleo comum, concordo plenamente, ele existe na especialização, mas quando eu abro para comum e você acaba se deparando com concurseiros extremamente avançados da área comum. Você imagina a elite, aquele núcleo do Ministério Público que já está passando, então realmente competir com eles, não que não seja possível, mas já fica o caminho muito mais árduo. É como mudar de modalidade, né? Quer dizer, o sujeito corria, agora ele resolveu pedalar. É isso aí. Consegue. Mas vai ter que entrar numa vibe de um novo esporte totalmente diferente, né? Com muita dedicação. Com muita dedicação. Não, legal. A gente vai chegando mais para o fim do nosso programa e a gente sai com várias mensagens importantes aqui, né? Então, foco, disciplina, resiliência, paciência, controlar a ansiedade, né? E aí, partindo para essa fase final, eu queria que cada um de vocês passasse uma mensagem final, olhando ali para o nosso colega que está nos assistindo, sobre tudo isso que a gente falou. Seja aquele colega que está em dúvida, que carreira seguir, seja o colega que está inseguro se está seguindo o caminho certo ou não, porque, de uma certa forma, ele está abrindo mão de muita coisa para estar fazendo isso, então bate aquela insegurança, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não vou me arrepender depois? Vamos fazer assim? Vamos fechar o programa com essa mensagem? Eu ganho mais tempo para pensar aqui. Não. Então tá bom, não. Olha, eu não tenho dúvida de dizer o seguinte, para você que hoje pensa, será que vale a pena prestar concurso? E eu posso afirmar por experiência própria, pela minha história de mais de 20 anos acompanhando várias pessoas que conseguiram atingir esse objetivo, que vale a pena, com a fé, com foco, com dedicação, com determinação. E eu sempre costumo dizer o seguinte nas minhas aulas, né? O Ricardo falou um pouquinho disso, que eu acho que é algo que nos inspira. Eu vivenciei e eu tenho certeza e esperança que você poderá vivenciar isso. Há um momento na preparação, o momento da coroação, o momento final, a proclamação do resultado, é uma sensação indescritível. Eu lembro quando eu estava ali no auditório do Ministério Público de São Paulo e o Procurador-Geral de Justiça, o chefe do MP de São Paulo, com a lista de aprovados na mão e a minha mãe, minha falecida mãe, do meu lado, apertando minha mão, que minha mão até doía, não é? De ansiedade. Ela mais ansiosa que eu e eu preocupado com ela, né? Falei, será que
que a mamãe vai aguentar aqui. No momento que o meu nome foi pronunciado, olhar para ela e ver aquele olhar de orgulho, não é? Aquela lágrima caindo do olho dela, aquela emoção de, puxa, meu filho conseguiu atingir um objetivo como esse. Aquele segundo e o orgulho que eu pude dar para minha mãe fez valer todo o esforço de preparação para concurso. Então, se um dia você estiver abatido, desanimado, vale a pena, puxa, eu não estou conseguindo passar, lembra desse momento, o orgulho que você vai dar para a pessoa que você ama, a lágrima que você vai fazer verter dos olhos dessa pessoa, que certamente isso vai ser um combustível para você continuar nessa jornada. Sensacional. Exatamente isso. Sensacional. E quem estuda sente bem essas palavras, viu, Léo? E eu termino com uma pergunta, né? Você que está assistindo aí, imagina que você vai se dedicar de 4 a 6 horas por dia. O que você prefere? Ficar 2 ou 3 anos se dedicando 4 a 6 horas para estudar e reverter isso depois de um certo tempo para você e para a tua família? Ou você prefere passar para o resto da sua vida se preocupando se vai perder o emprego, ou buscar um outro emprego, ou saber se vai continuar até quando? É isso, fazer planos a longo prazo, trazer estabilidade para você, para a tua família, para os seus filhos, para a sua esposa, casar, mudar de vida. Eu diria, passar no concurso. Tem muito professor que fala, não se prende ao concurso, a vida não é só... A vida é só isso. Você só começa a vida na hora que você passa no concurso. Eu falo isso porque eu vivi isso. Eu via as mulheres com mais idade congelando óvulos para não engravidar, porque sabia que destruiria a própria vida, de não conseguir conciliar os dois. Você que tem família, você que tem filhos, você sabe que você precisa de dedicação. Se dedique. Estudo não é brincadeira. O concurso não é brincadeira, é alto desempenho. Notas como 80, 85, 90. A única certeza que eu te deixo é, saiba aonde você está estudando, como você está estudando, como está se programando e o que você está fazendo da sua vida. Tudo que você faz agora vai ser revertido para o futuro. E é aquela frase que o nosso criador, Damaso, sempre trouxe, e eu anotei ela na parede. Minha mãe entrou e falou, você é louco, está escrevendo nas paredes? Eu falei, um dia essa frase aqui vai fazer sentido. Todos passam, só não passa quem desiste. Muito bom, parabéns. Olha, emendando o que foi falado, além de trabalhar com isso há muito tempo, eu estou na iniciativa privada, né? Então, eu sempre falo muito isso em sala de aula, né? Quando o aluno ele está desanimado, ele está cansado, ele está com dúvida, vê muitos concurseiros, muitos candidatos, essa incerteza, tem que fazer um paralelo com a iniciativa privada, né? Com as reformas trabalhistas, né? A certeza em relação ao emprego ela está menor. Hoje é mais fácil o tomador de serviço dispensar, sem motivar, sem prévia negociação coletiva. A gente não tem nenhum tipo de estabilidade. E quando te bater aquela angústia, aquela dúvida, e a gente faz esse paralelo com quem está na iniciativa privada, a vida dos outros está andando e a minha está parada. Quando você passa no concurso, você passa gerente e diretor. Eu sempre falo isso, né? Parece que a sua vida não está andando, mas ela está. Porque no momento da aprovação, fazendo um paralelo com a estrutura de uma empresa, você vai entrar já como gerente ou já como diretor. Só que mais, com estabilidade, com vitalicidade, com bom salário. Então, essa segurança, ela vai te proporcionar uma qualidade de vida que eu posso assegurar com certeza, que a iniciativa privada não está trazendo. E a gente agora, sem fazer terrorismo, nada disso, claro, nós temos agora, estou estudando muito isso agora, os avanços tecnológicos e seus impactos nas relações laborais, né? É inegável que muitas funções vão desaparecer, né? Isso é claro. O trabalhador que continuar, ele vai ter que estudar cada vez mais, se preparar cada vez mais, além de dominar a sua área de conhecimento, ele vai ter que dominar também toda essa parte tecnológica. Então veja, né, eu ainda entendo que prestar um concurso público é um grande caminho para você ter uma qualidade de vida, né, que eu sinto que a iniciativa privada, né, a competição, esses avanços, realmente vem trazendo prejuízos sérios. Ricardo tocou num ponto que eu estudo isso muito, né? E eu posso falar o nome da empresa porque isso é divulgado. Facebook está com isso, outras grandes empresas com política de congelamento de óvulos para mulheres, né, sendo que a gravidez, do jeito que ela é vista no mercado, a laboral. Então, isso é fundamental. E além dessa frase do professor Damasio, eu ainda falo de uma outra, né? Ele falava, né, uma delas só não passa aquele que desiste, aquele que persiste passa até na vaga daquele que desiste, né? Ele também falava que nunca conheceu ninguém que não passou num concurso público. O que ele conheceu foi muita gente que desistiu de passar no concurso público. Nosso grande professor Damaso de Jesus. Eu também tenho essas frases aí. Muito bom. Lembra quando ele vinha no curso, tocava aquela música clássica, ele cumprimentava aluno por aluno, vinha arrumar o nosso nó da gravata e tudo mais. Eu falo até emociona porque realmente eu tenho a grande admiração pelo nosso grande mestre, professor Damaso.
Gente, meus amigos, acho que foi uma grande aula isso aqui. Queria agradecer muito a presença de vocês. Eu estou aqui como um aprendiz também, ouvindo vocês falarem, chega a arrepiar, assim. A gente fica super orgulhoso, porque tem muita história bonita e muita história rica, né? E aí, para vocês, fica aquele recado, pessoal. O sol brilha para todos, né? E a sua hora vai chegar. Se não chegou ainda, é porque ainda não é o seu momento, mas não desiste. Vocês viram aqui as diversas histórias, resiliência, acreditar, não fica comparação com o colega que conseguiu passar rápido, o outro levou não sei quantos anos. O seu momento vai ser o seu momento, então não desiste, continua focado. Gente, obrigado, valeu, tchau, tchau. Abraço.